8h32. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, queridos. Vamos iniciar mais uma segunda-feira do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje é feriado, dia 2 de novembro. Eu deixo aqui o meu carinho fraterno a todos os nossos irmãos que já estão na vida de lá, onde nós estaremos uma hora dessas, né? Que eles recebam os nossos bons fluidos, o desejo de sucesso e progresso lá na vida espiritual. Para nós que estamos aqui, um feriado nacional. Hoje temos só 5 pessoas por enquanto na sala, alguns aí se atrasaram, são sempre frequentes, mas vamos iniciar conforme o nosso programado, tá certo? Hoje a aula está com um pequeno atraso aí, até tive um problema também de sinal aqui, mas com a proteção do Cristo, damos início ao nosso trabalho de hoje, que como vocês já assistiram, mais gente chegando aqui, sejam bem-vindos. Hoje vamos tratar dos fenômenos de Hydesville, das mesas girantes, outros eventos precursores, né? Quem assistiu o vídeo, eu espero que tenham aproveitado bastante, porque realmente é um compilado histórico muito bom, muito importante, que a nossa Evelyn Freire fez, que trouxe para nós aí. Muito, muito bacana mesmo. Alguém tem algum comentário aí a fazer para a gente iniciar o nosso trabalho? Hoje bastante histórico, né? Vamos nessa. Quem que gostaria aí de dar algum palpite? Paulo, Janice, Gustavo, Elaine e Ângela Miranda são os que estão agora conosco aqui. Por gentileza, quem tiver aí algo a se manifestar, por favor, faça, para que a gente dê andamento, né, no nosso trabalho. Vamos nessa? Ninguém, gente? Eu já estou pesquisando aqui o novo assunto para a semana que vem. Meus queridos, nem no chat aí, deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, Elaine. Pessoal, muito importante esse assunto, porque a doutrina espírita, ela não surgiu do nada, ela teve um trabalho aí importante a ser desenvolvido. Este trabalho, muito importante, ele foi feito pela espiritualidade através desses fenômenos das mesas girantes na Europa, né? Em toda a Europa, e também dos fenômenos de Hydesville, que foram os primeiros que chamaram a atenção do mundo, né, para a nossa vida espiritual, a presença dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, é um dos princípios da doutrina, vocês se lembram que nós vimos na aula passada, um dos princípios da doutrina espírita, daqueles 5, né, é a comunicabilidade dos espíritos, a existência deles após a morte, também, é claro, e a comunicabilidade deles conosco que estamos aqui. Então, este é um dos fenômenos. Aí a Evelyn enumerou aí vários antecessores, inclusive dos fenômenos de Hydesville, que vocês viram lá. Pessoas que vieram antecedendo os fenômenos, como tantos outros antecederam a chegada do próprio Kardec, inclusive Napoleão Bonaparte, imperador francês, né? Que veio preparar o caminho no século das luzes para que Kardec aqui chegasse. Então, muito importante isso, tá certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, que eu virei o chat aqui. Vamos lá, gente, se manifestando aí. Aqui a gente tem pelo menos uma pequena interação, né? Mais gente chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito importante que a gente trate disso. Para aqueles que ainda ficaram com algumas dúvidas, lá em Hydesville, na casa da família Fox, as irmãs Kate e Margaret enfrentaram um barulho estranho com inteligência, dando a ele a possibilidade de se manifestar através de sim ou não, né? E foram criando ali um alfabeto, para que eles pudessem ter uma certa comunicação, e descobriram o Charles Rosman, que tinha sido morto, enterrado ali naquela casa, ele apontou onde estava o corpo dele, que havia sido mudado de lugar, depois ele foi encontrado, e deu
andamento aí a comunicabilidade dos espíritos. Foi confirmada essa comunicação através de forma inteligente, então comprovando que o efeito é inteligente, tem uma causa inteligente, que é o espírito. Então, muito importante para a doutrina espírita estes fenômenos de Hydesville. E lá, do outro lado do Atlântico, na Europa, começaram as mesas girantes, os fenômenos fantásticos para a época, né, que viraram espetáculos públicos e tudo mais, e acabaram chamando a atenção de Kardec, que foi lá resolver, né, resolveu conhecer isso, foi lá assistir os fenômenos e percebeu também que aquilo ali não era uma brincadeira, e era fruto de algo muito superior, de algo inteligente, e resolveu estudar com a ajuda de outros grandes especialistas, formulando questões a serem passadas aos espíritos, a gente chegando aqui, e eles respondiam essas questões. Então, reforçando para vocês e repetindo o que eu já disse, não foi só na França o fenômeno das mesas girantes, eles surgiram em vários e vários lugares ao mesmo tempo. Maria Flávia está lembrando aqui, 31 de março, né, que foi a comunicação, e no mês 31 de março, de anos depois, morre o Kardec, exatamente, ele nasceu em 3 de outubro, né? Pois é, 31 de março foi quando os fenômenos de Hydesville realmente ocorreram, aconteceu a efetiva comunicabilidade, né? A comunicação se estabeleceu nessa data. Então, importante a lembrança aí, tá? Então, que vocês se lembrem aí desta origem, né? Origem da codificação, não do fenômeno, tá? Origem dessa terceira revelação, que é a doutrina espírita, que através desses fenômenos chamou a atenção do mundo para algo muito maior do que o que já existia até então. Porque até então não havia isso. Havia bruxaria, havia queima de bruxas, como foi aí o dia 31 agora passado, o dia das bruxas e tudo mais. Então, não havia nada científico que estudasse esses fenômenos. E a doutrina espírita veio, então, trazendo luz em cima desses fenômenos que são nada mais, nada menos que a comunicabilidade dos espíritos, que sempre aconteceu. Tá certo? Então, é importante, meus queridos, que a gente entenda esta origem, tá? Essa origem da doutrina espírita através destes fenômenos. Era necessária a ocorrência desses fenômenos para chamar a atenção para tudo aquilo que era necessário ser feito naquele momento. Então, começando em Hydesville, com as pancadas na parede, o achado do Charles Rosman, o corpo dele, né, enterrado lá, os depoimentos, inclusive, da secretária que trabalhava com a família que o havia matado e tudo mais. Então, tudo isso foi levado ao conhecimento público e chamou a atenção das pessoas. E esse chamar a atenção das pessoas foi extremamente importante. Então, a gente não podia deixar de ficar curioso, que foi o que aconteceu na maioria das pessoas, especialmente com as mesas girantes. Elas davam espetáculos, elas giravam numa perna só, elas respondiam perguntas e tudo mais. Então, foram criando meios dessa comunicação ocorrer. Depois, mais adiante, um pouquinho, inventaram aquela cestinha com o lápis, e a cestinha se movimentava sozinha, óbvio que ela estava conduzida por mediunidade de efeito físico pelos espíritos, então ela escrevia sobre o papel como se aquela cestinha simulasse a mão de um médium psicógrafo. E aí depois o fenômeno foi sendo aperfeiçoado, e quando Kardec começou a fazer efetivamente os seus estudos, muitos já estavam psicografando com as próprias mãos e mandando as correspondências para ele, respondendo as diversas questões que ele formulava. Então é importante a gente entender isso, deixar isso gravado na nossa mente. Foi um processo de aprendizagem, começou lá com as mesas girantes, ele foi se desenvolvendo, aliás, começou em Hydesville, foi um primeiro rudimento de conversação, ele foi se desenvolvendo aos poucos, também com as mesas girantes, depois a cestinha, depois a própria mão dos médiuns, depois a psicofonia, e assim foi sucessivamente acontecendo a codificação espírita através dos grandes mentores da nossa vida espiritual, Espírito de Verdade e companhia. Beleza, pessoal? Invasão organizada. Perfeito.
foi realmente organizada porque, como você bem lembra aí, Maria Flávia, tudo foi preparado, com séculos de antecedência até. Então, todos os espíritos que participaram da codificação do lado de lá, e todos os que estavam aqui do lado de cá, trabalhando com Kardec, ajudando nesta evolução, foram preparados para isso. Uns encarnados, outros desencarnados. Então, tudo isso foi extremamente bem organizado para sair bem feito como foi feito. Então, é necessário que a gente se lembre sempre disso, tá bom? Mais alguém aí, gente? Irene chegando aqui. Boa noite, mais uma vez a vocês. Mais algum comentário aí, meus queridos? 20 horas e 42 minutos. Hoje, poucas pessoas, eu penso que muitos viajaram ou estão aí em alguns outros lugares devido ao feriadão, mas que nós possamos aproveitar dia após dia nosso trabalho aqui com vocês. É muito importante isso, tá certo? Então, mais alguém aí, gente, comentando? Deixa eu ver aqui no grupo se tem alguma coisa no WhatsApp. Não. Meus queridos, então vamos nessa. Mais algum comentário? Hoje a aula é bastante histórica, né? Foram os fenômenos iniciais, Heloísa está dizendo aqui, era o momento próprio para despertar a curiosidade, perfeito, e o envolvimento de alguém estudioso e imparcial, para análise especial e entendimento. Achei isso interessante. Exatamente, Heloísa, exatamente. Porque o que aconteceu? O Kardec era um cara de ciência. Era um homem que não era dado a esse tipo de espetáculos. Mas ele foi atraído para lá porque grandes amigos dele, também estudiosos, que começaram a frequentar esses eventos, perceberam que não era só espetáculo, que havia algo de inteligente naquilo lá. Ele foi ver. Então, como ele viu um efeito inteligente, só pode ter a origem em uma causa inteligente. Foi o que exatamente aconteceu, chamando a atenção de um dos grandes estudiosos da época, que era o professor Rivel, e ele, naquele instante, foi convocado pelas forças superiores a assumir a sua missão, como ele foi informado logo adiante nos livros da codificação. Em uma das reuniões, os espíritos disseram a ele qual era a sua missão. Então, ele, naquele instante, foi acordado para a sua verdadeira necessidade de ter vindo, de ter reencarnado aqui no planeta. E aí ele assumiu o seu trabalho e o executou com extremado brilhantismo, como a gente sabe aí, né? Não há facilidade para aqueles que trabalham em nome da causa maior. Com certeza não. Quem tem paciência aí de pesquisar e tempo para pesquisar na Revista Espírita, vai ver lá os trabalhos que ele desenvolveu para divulgação, para o próprio estudo. Ele não tinha recursos financeiros suficientes, tinha que se desdobrar em trabalho e ajuda de outros. Então, toda essa dificuldade na Revista Espírita, nós temos isso. Tá? Hoje ela é mais fácil de encontrar na internet, a gente consegue pegar os volumes. Então, a Revista Espírita daquela época, que foi escrita por ele, que criou essa Revista Espírita para justamente a divulgação, ali ele deixa muita coisa importante sobre o trabalho executado na codificação. Então, vamos ler a Revista Espírita também, ela é grande, ela hoje encontra-se encadernada, quem quiser comprar e não conseguir localizar na internet, é importante a gente conhecer esse trabalho também, o trabalho que ele fez junto com a Amélie, que era a esposa dele, e tantos outros companheiros que o ajudavam na codificação. Esse trabalho está todo detalhado lá. Vida das Irmãs, um tumulto. Vida de Kardec, um bombardeio de desafios. Kardecpédia tem a revista. Exatamente. Então, se a gente pegar por lá, no site da Kardecpédia, nós vamos conseguir ver a Revista Espírita lá. Tá? No próprio vídeo aí da Evelyn, ela conta a vida tumultuada das irmãs Fox, né, atacadas aí por influências nefastas, né, foram levadas ao alcoolismo e a outros tipos de desvio e acabaram tendo um final de vida muito triste, pelo que a gente sabe. Mas o trabalho delas foi executado, elas se perderam um pouco logo depois, mas o trabalho foi feito. Não é verdade? Então, lembrando a vocês, aí vai ficar no chat, eu vou publicar o chat também para vocês depois. A Maria Flávia está lembrando aqui que no aplicativo Kardecpédia tem a Revista Espírita, para quem quiser conhecer. Tá bem? Queridos, mais algum
apontamento aí sobre estas origens fantásticas, se a gente pode dizer assim, da doutrina espírita. Vamos lá? Fenômenos de Hydesville, as mesas girantes, que foi o início da doutrina espírita materializando-se aqui no planeta, né? É importante para nós sabermos isso. Não tem ninguém, pessoal? Deixa eu ver aqui no grupo se tem mais alguma coisa. Não. Bom, na próxima aula, que eu já estou com ela aqui gravadinha para passar para vocês, nós vamos estudar o Kardec. Tá? O Allan Kardec, professor, e o Allan Kardec, codificador, é o próximo trabalho que nós temos aí a missão de assistir para a semana que vem, tá? Eu quero pedir a vocês que se dediquem, que assistam com bastante carinho, com bastante atenção. É muito importante que a gente aprenda, ainda que o ESD seja um início, a gente aprenda a doutrina espírita para ensinar para os outros. Sermos bons espíritas, nos esforçando aí no aprendizado constante, tá certo? Já vou liberando aqui para vocês a aula 7, Allan Kardec, o precursor, o professor, perdão, e o codificador. Então já está publicado lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Se não temos mais nenhum comentário, acho que nós podemos passar adiante, né? Sugerindo a vocês que ou assistam hoje e anotem, né, dúvidas para a semana que vem, ou deixem para assistir mais proximamente a segunda-feira que vem, no domingo, né, por exemplo, para que a gente tenha o assunto mais fresquinho na mente para discutirmos na segunda-feira, ok? Hoje entendemos aí que, devido ao feriadão, muitos nos deram o calote. Muitos perderam a aula de hoje, provavelmente viajaram, né, ou algum outro compromisso aproveitando o feriado. Então, a gente entende, não estamos cobrando nem aborrecidos com ninguém. Só queremos desejar muita saúde a todos vocês, muita paz para a gente prosseguir a caminhada, endereçando os nossos melhores fluidos aos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos familiares, aos nossos amigos, hoje, 2 de novembro, que eles recebam o nosso beijo, nosso abraço fraterno, nosso carinho, para que lá, na vida espiritual, entendam que nós continuamos unidos, amigos, irmãos, em Cristo, que a fraternidade nos permita encontrar uns aos outros em um tempo futuro. Tá certo, meus queridos? Agradecendo a vocês pela presença na aula, nós vamos encerrar. Daqui a um pouquinho, então, eu publicarei para vocês a aula editada, lembrando que dentro de uns 10 minutos a emissora espírita estará no ar em www.guerreirosdecristo.minharadio.net. Aqueles que quiserem nos dar audiência, nós vamos ficar muito felizes. Obrigado a vocês pela presença hoje na sala de aula. Não se esqueçam de clicar aí no telefoninho para sair da chamada, a fim de que a gravação seja encerrada e possamos publicar a aula. Obrigado a vocês pela presença, novamente agradeço, em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Um beijo fraterno no coração de todos, um abraço.